Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 350, Fim do pesadelo. Néfis o encarava cansada, esforçando-se para entender suas palavras. O brilho havia sumido de sua pele, e em seu lugar, chamas brancas haviam surgido novamente, lambendo fracamente suas feridas. Contudo, seu poder quase havia se esgotado. Ao invés de curar, tudo o que podiam fazer agora era estancar o sangramento e impedir que Estrela da Mudança morresse ali mesmo. Alguns segundos depois, ela abriu a boca, deixando sangue escorrer por seus lábios, e disse em uma voz baixa e quase inaudível: "O que você está falando?" Sunny rosnou. "Pare de fingir." Sua atuação foi, de fato, magnífica. Mas não se esqueça de quem te ensinou a mentir em primeiro lugar. Você realmente achou que seria capaz de me enganar? Ela ficou em silêncio por alguns momentos, depois sussurrou: "Eu não entendo." Ele a olhou e perguntou, com a voz tremendo de raiva: "Por que você fez isso?" "Por quê?" Néfis piscou e inspirou com dificuldade, mas não disse nada, olhando para ele com dor e confusão. Percebendo que ela não iria responder, Sunny cuspiu. "Por que você jogou a luta?" Ela hesitou por um momento, então disse em voz baixa: "Eu não joguei." Um sorriso amargo apareceu nos lábios de Sunny. Abanando a cabeça, ele disse: "Você quase conseguiu, sabe? Eu quase acreditei. Mas depois que tudo acabou e eu pude pensar claramente, algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Não importa como eu olhasse para isso, algo parecia errado." O pináculo oscilou, afogando suas vozes no som de pedras se quebrando. Sem dar atenção a isso, Sunny continuou: "Primeiro, eu sei com certeza que você é capaz de usar duas melhorias ao mesmo tempo. Você fez isso enquanto lutava com Gunlaug. Uma para melhorar sua espada, a outra para melhorar seu corpo. Eu raramente esqueço das coisas, então como eu poderia não lembrar disso? Uma vez que você ficou gravemente ferida, você recolheu as chamas da espada e foi capaz de fortalecer-se e curar essas feridas simultaneamente. E, contudo, você usou apenas uma quando lutou comigo. Engraçado, não é?" Néfis o encarou, sem dizer nada. Então, ela disse: "Meus poderes estavam esgotados." Sunny cuspiu. "Eu teria acreditado nisso, talvez, se não fossem seus outros erros. Lá no topo do pináculo, você teve a oportunidade de cortar meu braço, encerrando a luta ali mesmo. Essa era a melhor opção, o ataque mais rápido e eficaz que você poderia ter realizado. Mas, em vez disso, você escolheu um método menos vantajoso e foi em direção à minha cabeça, golpeando com a lâmina plana." Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Outra pessoa poderia ter feito essa escolha, mas não você. Não Estrela da Mudança, a Santa da Espada. A única razão para você deixar passar essa oportunidade de ouro é que você nunca quis realmente vencer. Não é verdade? Ele olhou para cima e fez uma careta, a dor atingindo sua mente como um mar furioso. "E finalmente, por que você sequer ficou lá no topo da torre, esperando por mim? Se você quisesse escapar, poderia ter ido para o portal assim que percebeu o que era o condutor da alma, nem mesmo me dando uma chance de me salvar. Mas você não fez isso. Apenas ficou lá quieto e esperou, ignorando sua chance de chegar ao portal primeiro. Então, por quê?" Ele olhou para ela e gritou, a dor finalmente encontrando seu caminho em sua voz: "Pelo amor de Deus! Por que você fingiu dar tudo de si contra mim enquanto planejava perder desde o início?" Néfis o encarou por um tempo, seu rosto pálido e inexorável. Então, ela suspirou e desviou o olhar. Depois de um momento, ela disse calmamente:
Talvez seja porque eu também estou longe de casa. Sunny a encarou por alguns momentos, então rosnou. O quê? O que diabos isso significa? Estrela da Mudança virou a cabeça e olhou para ele com calma, então sorriu. Certo, Sunny. Você me pegou. Agora vá. Esta torre não vai durar muito mais. Enquanto ela dizia isso, as chamas brancas fluindo de suas feridas de repente brilharam intensamente, tornando-se mais fortes e brilhantes. Suas lesões começaram a se curar mais uma vez, não tão rapidamente como antes, mas ainda com considerável velocidade. Seus olhos brilhavam com uma luminosidade assustadora. Ele apertou os dentes. Nem em sonho. Não antes de você me dar uma resposta. Nephis deu de ombros cansativamente, então olhou nos olhos dele. O que é que você quer saber? Sunny cerrou os punhos. Por que lutar contra mim se você queria me deixar vencer desde o início? Ela suspirou. Enquanto ele a encarava com intensidade ardente, Neph disse: Não é óbvio. Porque se eu não o fizesse, você não iria. Virando-se, ela hesitou por um momento e depois continuou. As pessoas geralmente são cruéis ou gentis. Mas você não é assim. Você pode ser ambos, dependendo da situação. Tanto impiedoso quanto compassivo. Tanto cruel quanto gentil. Então foi isso que eu fiz. Eu criei uma situação que permitiria que você fosse implacável e cruel. Para me deixar para trás sem mostrar nenhuma misericórdia. Sunny a encarou, seus punhos tremendo. Mas por quê? Por que você se condenaria para me salvar? O que aconteceu com seu maldito objetivo? Você não me disse que sacrificaria qualquer coisa, qualquer pessoa, para alcançá-lo. Nephis olhou e sorriu amargamente. Por quê? Você é o único que pode crescer e mudar? Eu também não posso mudar, Sunny. Ela virou-se e disse cansadamente, sua voz cheia de peso invisível, mas esmagador. Sim. Eu disse tal coisa. Mas dizer e fazer são duas coisas diferentes, Sunny. Quando tudo começou, quando todas aquelas pessoas estavam morrendo por causa do que eu fiz, quando sofri derrota após derrota, foi mais difícil do que eu poderia imaginar. Foi desagradável. Ele balançou a cabeça em choque. Então, é isso? Você desistiu? Depois de toda aquela porcaria, você decidiu que era demais para você? Estrela da Mudança permaneceu quieta por um tempo, depois balançou lentamente a cabeça. Você realmente não me entende, não é, Sunny? Encarando, ela sorriu. Desistir? Não, eu não desisti. Não abandonei meu objetivo. Eu apenas percebi que não era ambiciosa o suficiente. Enquanto as chamas brancas ficavam mais brilhantes em seus olhos, Nephis disse: Eu vou destruir o feitiço e todos aqueles que ficarem em meu caminho. Vou realizar tudo o que quero. Mas também farei do meu jeito. Farei do jeito que se adapta ao meu desejo, sem comprometer nada. Sem sacrificar meu senso de certo e errado. Iluminado por uma radiância branca, seu rosto pálido e ensanguentado parecia o rosto de um demônio. Manipular todas aquelas pessoas, causando suas mortes? Eu faria de novo. Eu mataria mais se precisasse. Porque foi justo e certo. Eu dei a eles a chance de se salvar ou lutar contra o feitiço até a morte. Não há melhor maneira. Por um momento, seus olhos estavam em chamas de paixão. No entanto, então, sua expressão mudou repentinamente. Olhando para baixo, Nephis acrescentou em voz baixa: Mas abandonar você aqui seria vil e errado. Isso deixaria um gosto ruim na minha boca.
assim como deixar uma garota cega e indefesa morrer sozinha. Eu não farei isso. Se eu fizer, não serei melhor do que aqueles que eu quero destruir. Qual é o sentido de alcançar meu objetivo se, no processo, eu me torno igual àqueles que eu odeio? Ela o perfurou com um olhar ardente e disse: Não, Sunny. Meu objetivo não mudou. É só que alcançá-lo usando um caminho errado é pior do que não alcançá-lo. Mas por que você se importa, afinal? Você não acha que é insano? Você não acha que eu sou desprezível e vil? Então, vá. Por que está hesitando? Sunny a encarou, uma profunda franzida aparecendo em seu rosto. Finalmente, ele perguntou: Estou hesitando por sua causa, tola. E você? Nefe sorriu. E eu? Você acha que eu vou morrer aqui, nesta torre? Não. Eu vou. Eu vou ficar bem. Eu vou escapar e sobreviver, de alguma forma. Eu vou encontrar outro caminho. Não importa quanto tempo leve, eu vou conseguir. Nada vai me impedir. Você sabe que não vai. Ele a encarou por um tempo, depois olhou para o portão cintilante. A rachadura que percorria a varanda de pedra já estava quase chegando ao círculo de runas, ameaçando destruí-las. A salvação estava tão perto. Ele quase conseguia sentir. Virando-se para longe do pódio, Sunny balançou a cabeça. Isso é um plano horrível. Você quer viajar pelo reino dos sonhos batalhando contra criaturas dos pesadelos? Tudo bem. Vamos fazer isso juntos. Podemos tentar atravessar as montanhas ocas e chegar às citadelas humanas do outro lado. E isso é apenas o sul. Podemos tentar também o norte, leste e oeste, procurando por um portão não reclamado. Nós dois teremos uma chance melhor de sobreviver. Os dois juntos é melhor do que estar sozinho. Certo? Ela hesitou por um longo tempo, então fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Quando ela falou, sua voz estava nostálgica e cansada. Não. Eu não posso. Não posso deixar você ficar, Sunny. Vá. Vá encontrar sua irmã. Pelo menos há algo esperando por você no mundo real. Tudo que me espera é o vazio, derramamento de sangue e túmulos. Se eu voltar, a mesma coisa que aconteceu no Castelo Luminoso se repetirá, uma e outra vez, até não restar mais nada. Então vá enquanto você pode. As runas do portal cintilaram, como se estivessem prestes a desaparecer. Ele apertou os dentes. Não. Nefes abriu os olhos e olhou para ele, uma sensação de tristeza aparecendo em seu rosto. Me deixe, Sunny. Por favor. Vá. Ele balançou teimosamente a cabeça. Eu não quero. Estrela da Mudança ficou em silêncio por um momento, olhando para ele com expressão dolorida. E então ela disse, fazendo o mundo dele desmoronar. Vá. Perdido da luz. Seus olhos se arregalaram. No fundo de sua alma, algo se moveu e se ergueu do sono, triunfante. Inquebrável, eterno, irresistível. Completo, perfeito e doce. Antes que Sunny soubesse o que estava fazendo, sua mão avançou, a lâmina etérea do fragmento do luar aparecendo nela. Pare. Sua mão congelou, a ponta do punhal a poucos centímetros do olho de Nef. Tremendo, ele olhou para seu braço e desejou que ele avançasse. Mas ele não avançou. Não se moveu. Era como se aquela mão não lhe pertencesse mais. Enquanto um profundo horror afogava seu coração, Sunny desviou o olhar e olhou para Nefes, seus olhos arregalados de choque. Sei como. Um sorriso triste apareceu em seus lábios. Como eu sabia? Cassie me contou.
Nef suspirou e desviou o olhar. Ela foi a primeira a entender o significado de sua visão. Ela sabia que nós dois acabaríamos lutando um contra o outro, e que eu iria perder. Talvez até morrer. Ela simplesmente não sabia como, quando e por quê. Então, Cassie me contou seu segredo, na esperança de que um dia isso pudesse salvar minha vida. Mas eu esperava nunca ter que usar. Sunny olhou para ela, tão chocado que não conseguia dizer nada. Ela sorriu tristemente. Bem, então. Eu acho que é hora de dizer adeus. Espero que você cuide de si mesmo, Sunny. Agora, vá. Fuja antes que seja tarde demais. Mesmo que Sunny não fizesse nada, seu corpo se moveu por conta própria. Levantando-se, ele virou-se e caminhou em direção ao anel brilhante do portal. Passo, passo. Outro passo. Pare. Pare. Mas seu corpo não ouvia. Ele simplesmente continuou a se mover para frente, indiferente aos seus comandos. Uma dor surda se instalou em algum lugar no centro de seu coração. Pare! Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele era uma sombra milagrosa presa a um mestre. Uma vez que o mestre dava uma ordem, ele não tinha escolha a não ser obedecer. Sunny subiu lentamente os degraus do estrado e se aproximou do círculo de runas, então cruzou o anel de ferro sem diminuir a velocidade. Assim que o fez, as runas brilharam com intensa luz. Seu corpo começou a brilhar também. Não! Eu me recuso! O brilho etéreo cresceu cada vez mais forte, até que se tornou difícil discernir a figura humana no meio. Não! E então, de repente, ele desapareceu, deixando apenas o vazio para trás. Sunny se foi, finalmente livre deste longo e árduo pesadelo. A jornada de volta à realidade que levou mais de um ano finalmente acabou. Ele sobreviveu. Apenas alguns segundos depois de desaparecer em um clarão de luz, a rachadura na pedra alcançou o círculo de runas e o quebrou. O brilho do portal ficou instável e rapidamente desapareceu. Ao mesmo tempo, o sol artificial da Costa Esquecida se acendeu uma última vez com uma explosão intensa e brilhante de luz, e depois se apagou. Deixada sozinha na torre desmoronando e sem mais luz para iluminá-la, a figura derrotada e quebrada de Estrela da Mudança desapareceu nas sombras. Fim do volume 2, Demônio da Mudança.